Fique à Amém. vontade, seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Já Paz do está Senhor assim. Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor Jesus para todos os irmãos que estão me ouvindo. É uma alegria servir Jesus com vocês nesta madrugada, né? Nesse dia de Amém. hoje. Meu nome é Lorena, sou missionária Lorena Gontijo, congrego na Assembleia de Deus aqui da cidade de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, aqui no estado de Minas Gerais. Louvo a Deus pela vida do irmão que me fez o convite e o Senhor possa continuar abençoando cada um dos irmãos. Sem mais delongas, se você está com a sua Bíblia aí, puder abri-la em 2 Reis, capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do verso 1 a seguir. 2 Reis 4. O texto vai dizer assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá e peça emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes eram trazidas. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já se acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi, contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver com o que sobrar. Glória a Deus. Nossa oração nessa noite é para que o Senhor continue falando através da palavra dele, que é inerrante, viva, poderosa, atemporal e eficaz. Amém. O texto que nós lemos, ele é um texto bastante conhecido dentro do livro de Reis. Ele vai contar uma história de uma mulher que ela está enfrentando uma crise. A mulher está passando por um momento de dificuldade. Na ocasião, é uma crise financeira, uma crise familiar. E a primeira coisa que eu aprendo, que eu entendo quando eu leio esse texto, é que a crise, uma hora ou outra, ela vai chegar. O texto vai dizer assim que o marido dela era servo, temente ao Senhor, um homem crente, um moço de Deus, mas ainda assim a crise chega. Porque o fato de servirmos a Jesus não nos imuniza de passarmos por dificuldade. Isso é bem verdade quando nós conhecemos a história de Dorcas, descrita lá em Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. O texto bíblico vai dizer assim que aquela mulher, Dorcas, uma missionária daquele tempo, ela vai adoecer e vai morrer. Porque fazer a obra do Senhor não te deixa imune das tribulações. Essa história que crente não pega Covid, eu não sei vocês, mas eu ouvi muito isso no início da pandemia, que Covid era só para quem estava desviado, que Covid era só para quem não era crente. E aí nós começamos a perceber que era um tempo de recolhimento do Senhor. Era um tempo de cumprimento de muitas coisas bíblicas. Era um tempo necessário, porque a palavra do Senhor vai dizer assim que no mundo tereis aflições. Então eu entendo e eu aprendo que nós estamos sujeitos à crise, sim, isso é natural dessa nossa humanidade, deste mundo. O problema não é você passar a crise, não. A questão não é você viver uma crise, porque seja ela uma crise financeira, familiar, emocional, na área da saúde, às vezes ministerial. A crise, uma hora ou outra, ela chega. O problema é quando a crise chegar, eu não saber a quem recorrer. Eu posso não saber o que fazer no dia da crise. É natural eu não saber o que fazer, mas eu não saber a quem recorrer, isso não é natural. Quando a mulher vai procurar um profeta, um homem de Deus, Eliseu representava o próprio Deus. O véu do templo ainda não havia se rasgado. Ele representava Deus na terra.
Era um profeta, um homem de Deus. Ela está dizendo, eu não sei o que fazer, mas eu sei a quem recorrer. Eu não posso resolver o meu problema, mas eu conheço um Deus que resolve todas as coisas. Então, ei, no dia da tua crise, no dia das tuas dificuldades, saiba a quem recorrer. Você tem um Deus, aleluia, que resolve todas as coisas, que pode todas as coisas, aquele que tem o poder, aleluia, aquele que tem o harabaçominai, aquele que tem o mundo na palma das tuas mãos, aquele que tem o controle das estrelas. O Senhor está guerreando ao teu favor. No dia mau eu posso não saber o que fazer, mas eu sei a quem eu vou recorrer. Quando Davi, ele escreve o Salmo de número 23, Davi sendo um pastor de ovelha, relata o Senhor como nosso pastor, e ele vai dizer assim que bondade e misericórdia estão com ele. Bondade e misericórdia também te acompanham todos os dias. Bondade e misericórdia estão conosco no dia da crise. Você não está sozinho. Bondade da parte do Senhor, misericórdia da parte do Senhor estão contigo. Aí o texto vai dizer que ela vai dizer, olha, o meu marido era servo, o meu marido era temente ao Senhor. Ela está dizendo assim, a minha família, a minha casa tem depósito. Será que nós temos tido depósito com o Senhor? Ou será que nós só clamamos quando a crise chega? Ou será que nós só buscamos quando o dia mau se aproxima? Tem gente que só clama quando a tempestade vem, ou tem gente que só clama quando está tudo bem. Eu preciso aprender a ter depósito com o meu Deus. Eu preciso ser como Daniel. Daniel, quando é lançado na cova dos leões, o livro do profeta Daniel, no capítulo de número 6, vai dizer assim que o rei Dário vai dizer, ei, Daniel, que o Deus a quem você serve continuamente, possa livrá-lo da cova dos leões. Quando o Dário diz continuamente, ele está me ensinando e eu estou aprendendo que Daniel não é crente só na segunda, não. Daniel não é crente só na terça ou só no domingo, não. Daniel é alguém que ora todos os dias. Daniel é alguém contínuo na presença do Senhor. Daniel é alguém que não deixa a Babilônia influenciar nos costumes que ele tem. Daniel é alguém que não deixa a Babilônia ocupar o coração dele. Eu preciso ser um crente contínuo. Eu preciso ter depósito com o meu Deus. Eu preciso entender que eu tenho que ter hábito de leitura da palavra. Eu tenho que amar a palavra. Eu preciso entender que ainda que o dia esteja mal, ainda que as coisas estejam difíceis, eu preciso procurar congregar, estar em comunhão com os meus irmãos, para que eu seja fortalecida, para que a minha alma seja alimentada e para que a minha cruz tenha um peso menor. Eu preciso compreender isso. E para mim entender isso, eu tenho que ser contínuo, eu tenho que ter depósito na presença do Senhor. A mulher está dizendo, a minha casa tem depósito. E naquele tempo, quando tinha uma dívida e não tinha condições de quitar a dívida, o credor podia levar seus filhos, se fosse do sexo masculino, para servir como escravos até que a dívida fosse quitada. Se porventura fosse do sexo feminino, poderiam ser, inclusive, tratadas como escravas sexuais. Certamente o coração daquela mulher está angustiado, está preocupado e amargurado. São os filhos dela. E ela vai recorrer ao homem de Deus. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes nós compartilhamos o problema no grupo do WhatsApp, compartilhamos o problema no Facebook, no Instagram, para a vizinha que nem crente não é, compartilhamos o problema no grupo da família e esquecemos de ir para o quarto, dobrar o joelho e fechar a porta. Esquecemos de clamar ao Senhor, esquecemos muitas vezes de contar para quem tem intimidade com Deus. Para de contar os teus problemas para quem não tem intimidade com Deus, para quem não tem resposta do céu para te dar. A palavra do Senhor no livro de Esther vai dizer que quando Esther vai se apresentar ao rei Assuero, ela vai pedir conselho para Hegai. Hegai é alguém que tem intimidade com o rei, que sabia o que o rei gostava. Esther é uma mulher esperta, cheia de Deus, e ela procura se aconselhar com quem tem intimidade com o rei. Eu preciso me aconselhar com quem tem intimidade com o rei. Como essa mulher contou os problemas dela para quem tinha intimidade com Deus, para a profeta, que representava a figura do próprio Deus.
Quando ela conta, o profeta vai dizer para ela assim: como é que eu posso te ajudar? E eu entendo algo muito precioso com o profeta Eliseu aqui. Ele não está arrumando meios que ele não sabe o que fazer. Nós estamos em um tempo, queira Deus que isso aconteça só aqui nas Minas Gerais, onde as pessoas ligam pedindo oração, e eu sou muito sincera, eu não me sinto à vontade orando por telefone, ainda mais para quem eu não conheço, porque a maioria das vezes as pessoas não querem uma oração porque precisam de oração, mas elas querem ouvir uma profecia, uma revelação. Estão confundindo e achando que aqui tem guru, achando que por aí tem adivinho. Não é assim que as coisas do Senhor funcionam. A verdadeira palavra revelada é essa daqui. Tem gente que diz, eu quero ouvir Deus falar comigo, mas não vai na igreja, não lê Bíblia, não ora, não é atento à voz do Espírito Santo. Deus fala conosco o tempo todo. A natureza é a manifestação da glória de Deus. Eu vejo Deus falando o tempo todo, quando eu olho para os pássaros, para os animais, quando eu vejo a grandiosidade desse Deus. Então eu preciso entender, eu preciso compreender que eu não tenho que arrumar soluções imediatas para ninguém. Quem resolve as coisas é Deus. O que eu vou fazer é orar, o que eu vou fazer é clamar, mas quem convence é o Espírito Santo, quem cura é o Senhor, quem liberta é o Senhor, quem salva é o Senhor. Quando ele diz assim, como é que eu posso te ajudar? Aí ele vai falar para ela assim, o que você tem em casa? Isso aqui é tão extraordinário, irmãos, porque muitas vezes nós achamos que vamos ser usados com aquilo que ainda nem temos. Achamos que Deus vai mudar a nossa voz, vamos ter uma grande voz, com um grande ritmo, e vamos gravar um CD, e vai ser um negócio extraordinário. O texto diz o que você tem. O que é que você tem aí? O que é que o Senhor já te entregou? O que é que o Senhor já tem colocado sobre as tuas mãos? Se você canta, é cantando que Deus quer te usar. Adore dentro daquela casa que a libertação vai chegar lá. Se você foi chamado para ensinar, ensine, porque é ensinando que Deus vai fazer um milagre. Se você foi chamado para pregar, pregue, porque é pregando que a grande obra vai acontecer. Deus quer usar aquilo que você já tem. Para de querer pegar coisa que não é para você. Você tem que entender e aprender que Deus já te entregou alguma coisa. O que que eu tenho? Eu escuto muitas pessoas me mandando mensagem perguntando, missionária, como identificar o meu chamado? Como é que a senhora identificou o seu chamado? Ei, eu tenho um espírito de liderança desde lá do ensino fundamental. Eu gostava de liderar na sala, eu gostava de apresentar trabalhos, eu gostava de falar em público. Eu fui entendendo aquilo que o Senhor tinha para mim e pedindo que o Espírito Santo fosse clareando a minha mente, me dando compreensão e entendimento daquilo que era necessário. Eu preciso compreender e eu preciso entender que o Senhor já me entregou. O que é que você tem aí? O que é que você tem aí? Aí a mulher vai dizer assim, eu não tenho nada. Observe que a primeira fala dela é, eu não tenho nada. Porque às vezes aquilo que nós temos, nós achamos que é insignificante. Às vezes aquilo que o Senhor já nos entregou, nós pensamos que é muito pouco. Deixa eu te dizer uma coisa, nas tuas mãos sempre será pouco, mas quando você aprender a entregar para o Senhor, haverá milagre. Quando você aprender a entregar nas mãos do Senhor, haverá milagre. Tem gente que diz assim, não, eu não vou dizimar não, porque o meu dízimo é muito pouco. Um dia eu disse para uma amiga, eu disse, vai continuar sendo pouco, porque eu tenho que aprender a entregar para aquele que multiplica, para aquele que faz milagre. Poucos pães e poucos peixes na mão daquele menino era pouco. Ele entregou para Jesus, teve milagre, teve multiplicação e teve sobra. Ah, Jesus maravilhoso. Eu costumo dizer que o Senhor, ele faz chover sobre os montes para alagar os vales. Deus está fazendo com que haja multiplicação sobre a tua casa, sobre o teu celeiro, sobre a tua vida, sobre os teus dons. Aleluia, para que através da tua vida outras vidas sejam alcançadas. O que é que você tem em casa? Ela vai dizer nada. Aí de repente ela diz assim, a não ser um pouquinho de azeite, um restinho de azeite.
Observe que quando a mulher diz um restinho de azeite, ela está colocando como tão pouquinho, como tão insignificante, e às vezes nós fazemos isso. Não, mas é só uma oraçãozinha, é só um louvorzinho. Parece que eu oro e nada acontece. Parece que eu oro e nada acontece. Eu oro e parece que a oração não está passando do teto. Parece que Deus não me ouve. Porque bom mesmo é a oração do pastor fulano, da missionária fulana. Bom mesmo é a oração da irmã. A minha parece que nada acontece. Nós estamos achando que é muito pouco, mas o Senhor está nos alertando nessa madrugada e está dizendo: aquilo que eu tenho te colocado é o suficiente para o milagre acontecer. Aquilo que eu tenho te dado é suficiente para o milagre acontecer. Só que você tem que aprender a entregar, porque quando tem entrega, tem milagre. Quando tem entrega, tem milagre. O texto vai dizer que o profeta vai dar uma ordem, vai falar: vá, pega vasilhas, mas pega muitas vasilhas emprestadas. Aí você vai entrar para casa junto com os filhos e vai fechar a porta. E o milagre vai acontecer. Uma coisa que eu aprendo com isso aqui é que ela conhece os vizinhos, porque se não conhecesse, o povo não ia emprestar vasilha para ela, não. Ela tem comunhão com a vizinhança dela. Tem gente que diz que é crente, irmão, mas não tem comunhão nem com os vizinhos. Já brigou com todo mundo da rua. Já brigou com todo mundo do prédio. Já brigou com a vizinhança inteira. Intrigueiro, causador de confusão, fofoqueiro. Sangue de Jesus tem poder. Deus que te repreenda. Tem misericórdia. A mulher vai pedir vasilhas emprestadas. E quando o profeta diz assim, pede muita, eu fico vendo essa palavra muito aqui, e embora tenha muitas versões diferentes, a palavra muito, ela sempre vai existir. E eu fico me perguntando, Senhor, que tanto que é muito? Qual é o tanto de muito? Eu tenho certeza que todos que estão me ouvindo sabem o tanto que é muito. Mas às vezes nós não sabemos explicar o que é muito. Observe para você ver um exemplo bem simples. R$100 para mim hoje, irmãos, é muito. Mas talvez R$100 para a irmã que dirigiu a vigília é muito pouco hoje. Observe que o valor ele é exatamente o mesmo, é R$100. O valor monetário ele não mudou, mas ele é diferente em medida para quem está se referindo. Quando o profeta diz pede muito, ele não diz pede 10, pede 15, pede 20, 50, 100. Ele está dizendo pede o tanto que a tua fé crê que vai encher. Aleluia. Pede o tanto que você crê que vai encher. Você crê que são 10 que vão ser cheios? Pega 10. Você crê que são 100? Pega 100. Crê que serão 200 vasos cheios? Arrume 200 vasos então. O que você tem pedido? Irmão, pede muito. Teu Deus é Deus grande. Nós temos que parar com essa mania de colocar só um pouquinho de fé e querer economizar a fé. Investe toda a tua fé nessa noite. Como profeta do Senhor, eu quero ministrar sobre a tua vida para dizer, vai ter milagre sim. Vai ter provisão do alto sim. Vai ter resposta sim. Haverá portas abertas sim. Haverá cura, haverá libertação, haverá salvação sim, em nome de Jesus. Investe essa fé. A fé é a certeza das coisas que não vimos, é o firme fundamento daquilo que não entendemos, é pela fé. Aleluia. Pega muito. Ela vai pegar vasilhas emprestadas. Eu, Lorena, imaginando. Eu gosto sempre de dizer quando eu imagino. Eu gosto de ler a Bíblia imaginando o cenário. Eu imagino aquela mulher batendo lá na porta de um vizinho e dizendo, você tem vasilha aí para me emprestar? Mas você está querendo vasilha para quê? É porque vai acontecer um milagre lá em casa, vai ter multiplicação de azeite e vai ser um negócio lindo que Deus vai fazer. Quem sabe alguém se dispôs a ir com ela, mas a ordem do profeta era clara, você e teus filhos, feche a porta. Porque tem situações e milagres que Deus vai fazer com porta fechada, sem que ninguém entre para minar a nossa fé. Eu me lembro que um dia eu fui ministrar em um evento de mulheres e levei uma amiga comigo. E quando eu terminei de ministrar, Deus usou a pastora daquele lugar para dizer muitas coisas acerca do meu ministério. E quando nós estávamos indo embora, aquela pessoa olhou para mim e disse, olha, não guarde esse negócio no teu coração não, porque eu acho que esse negócio de andar muito, viajar muito, pregar muito, isso não é para você, você não tem perfil de pregadora que vai viajar tanto. Quando ela falou aquilo, eu fiquei,
olhando, ouvindo as palavras dela. Eu olhei para ela com todo o amor que eu tenho e disse: deixa eu te dizer uma coisa. A promessa, ela não foi para você, ela foi para mim. E eu creio na promessa. Tem gente que vai entrar no teu caminho para tentar diminuir a tua fé. Quando isso começar a acontecer, diga: não, não, não. Eu estou debaixo de uma palavra. Ainda que o cenário pareça improvável, ainda que a situação pareça improvável, você está debaixo de uma palavra e vai haver milagre sim. Vai haver provisão sim. Vai haver transformação e salvação sim. A tua casa e a tua família serão alcançadas pela mão do poderoso de Israel. Eu creio que a provisão já está chegando, o teu milagre já está na agenda do Pai. Aleluia. Ela vai entrar para casa com os filhos, vai fechar a porta. Como eu disse, existem milagres que só acontecem com porta fechada. Ah, Jesus maravilhoso. Aí ela vai pegar a primeira vasilha. Eu imagino ela chegando ali, o menino chegando com a vasilha, ela pegando o azeite. Imagine que a quantidade de azeite na botija era pela metade, quem sabe mais ou menos como essa água. E ela está fazendo isso aqui, ó. Ela está derramando. Na medida que ela vai derramando, o azeite não vai diminuindo, ele continua o mesmo. Porque na medida que eu estou dividindo, não há subtração daquilo que eu tenho. Isso é coisa do céu. Tem gente que não vê milagre porque não aprende a dividir. Tem gente que não vê milagre porque é crente egoísta, quer enterrar talento, querendo deixar os dons só para ele. Mas o Senhor está dizendo: aprende a dividir aquilo que eu tenho colocado sobre as tuas mãos. Tudo que eu tenho, tudo que o Senhor tem me dado, tem que ser para o nome dele ser glorificado. Deixa eu te dizer uma coisa, nesse início de manhã, de dia, 00:42, esse diploma que você tem, o nome do Senhor tem que ser glorificado. O carro que Deus te deu, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Na tua casa, o nome do Senhor tem que ser glorificado. A minha vida, a minha família e tudo que eu tenho tem que estar à disposição do céu, à disposição do reino. Ela está dividindo, traz mais uma. Meu Deus, mas o azeite não para, traz mais uma. Meu Deus, ainda tem azeite. Aí o texto diz assim: acabou os vasos. Quando acabam-se os vasos, aleluia, o azeite para. Sabe o que é isso? Enquanto tiver um vaso vazio, haverá azeite derramando. Enquanto tiver um vaso vazio disposto a ser cheio, haverá azeite derramando. Enquanto tiver um vaso querendo ser cheio, vai ter azeite jorrando. Azeite simboliza unção, simboliza autoridade. Enquanto tiver alguém disposto a ser cheio, vai ter azeite derramando. Aleluia. Onde tiver um vaso, aleluia, que queira ser cheio, Deus tem para encher, Deus tem unção para dar, Deus tem poder do alto, Deus tem maná para entregar. O texto diz assim, que quando enche todas as vasilhas, ela vai até o profeta e vai contar o que aconteceu. A palavra do Senhor vai dizer que ela vai testificar sobre o milagre dela. Já viu como tem gente que pede oração? Diz: ei, irmãs, ore por mim lá na vigília da madrugada. Ore por mim lá no grupo do WhatsApp. Recebe o milagre, a gente nem fica sabendo, porque não aprende a testificar. Eu preciso contar dos milagres que o Senhor tem feito na minha vida, para que outras pessoas sejam alcançadas através do que Deus tem feito por mim. Quando ela conta para o profeta o que aconteceu, o profeta vai dizer assim: vá e vende. 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 E você e teus filhos viverão com o resto depois de pagar a dívida. Sabe o que é isso? Aquele azeite tem valor. O que Deus colocou sobre as tuas mãos tem valor. Valoriza o que o Senhor tem te entregado. Valoriza aquilo que o Senhor tem te dado. Valoriza o milagre que o Senhor te deu. Tem gente que não tem valorizado o que tem. Tem gente que tem entregado em qualquer lugar.
entregado de qualquer jeito. Tem gente que acha que canta bonito e porque na igreja não está dando lucro, eu vou cantar no barzinho, eu vou cantar por aí. Não, não, não. O que o Senhor te entregou tem que ser entregue para a honra e glória do nome dele. O que o Senhor colocou nas tuas mãos tem que ser para o nome dele ser glorificado. Valoriza a tua casa, valoriza a tua família. O meu tempo com o irmão me deu já acabou, mas eu quero orar com você. Eu preciso orar com você nesse início de manhã, para encerrar minhas palavras. Aquela mulher não sabia o que fazer, mas ela sabia a quem recorrer. Você tem um Deus que você pode recorrer no dia de hoje. Você tem um Deus que você pode recorrer no dia 16 de janeiro. Você tem um Deus que você pode recorrer, aquele que tem palavra para te entregar, aquele que tem resposta para todas as coisas. Os ouvidos do Senhor estão atentos para a tua oração nesta noite. Onde você estiver, eu te convido nesse momento a fechar teus olhos, que eu quero orar e ministrar sobre a tua vida a provisão e o milagre do céu. Pai querido, eu quero te apresentar, Senhor Jesus, estas vidas. Eu não conheço, mas Tu és Deus que conhece. Senhor, eu não sei quem são, não conheço por nome, mas Tu és o Deus que conhece a cada um. Conhece a necessidade, conhece as provisões e os milagres que são necessários. Abra as comportas do céu, Senhor, sobre a vida, Senhor, dos irmãos e das irmãs que estão me ouvindo. Pai, onde tiver alguém precisando de cura, que a Tua mão poderosa alcance com cura. Cura física, emocional. Senhor, onde tiver alguém precisando, Senhor, de uma libertação, que seja liberto. Paizinho querido, onde tiver alguém, Senhor, que o casamento precise ser restaurado, que haja restauração. Pai querido, no nome de Jesus, eu ministro, Senhor Deus, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, sobre a vida de cada uma das minhas irmãs nesse momento. A cura vinda do alto céu, a restauração, a provisão do Senhor. Pai, que o Senhor faça abundar e que venhamos aprender, Senhor, a ir para o quarto, fechar a porta para ver o milagre. Que venhamos aprender, Senhor, nessa noite, que quando nós pedimos muito, quando nós clamamos, quando nós insistimos, o Senhor é Deus que ouve, Deus que faz. Que os teus ouvidos, Senhor, estejam voltados para nós nesse momento. Senhor, eu ministro não porque eu posso, não porque eu tenho, mas eu ministro bênção no nome de Jesus, porque Tu és possuidor de todas as bênçãos. Eu oro, Senhor, nesse momento abençoando a vida de cada um dos meus irmãos, de cada uma das minhas irmãs. Eu faço isso no nome de Jesus.